Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Wellington aqui. Então, no vídeo que eu estou gravando aqui, nós vamos tratar sobre o Sistema Internacional de Unidades, né? Então, nós vimos isso daí na aula de terça-feira, e na aula de quarta-feira nós resolvemos uns problemas a respeito disso, ok? E nessa aula também de terça nós resolvemos alguns. Então, vamos lá. Bom, o que a gente tem por objetivo? Compreender a necessidade de padronização de medidas e conhecer o Sistema Internacional de Unidades, beleza? Bom, nós temos essas unidades de medidas fundamentais aqui, que através delas são escritas, né, todas as outras unidades de medidas. Então, essas unidades de medidas fundamentais, elas vão dar origem a todas as outras unidades de medida que nós vimos lá na sala. Por exemplo, a potência, por exemplo, a unidade de medida de energia, joule, e outras assim. Então, nós temos a unidade de medida de distância, que é metro, a unidade de medida de massa, de quilograma, a unidade de medida de segundo, né, que é a unidade de medida de tempo, né, que é a medida em segundo. Essa unidade de medida de corrente elétrica, que é o ampere, beleza? A unidade de medida de temperatura, que é Kelvin, que a gente não vê muito no dia a dia, né, porque a gente utiliza aqui no nosso país Celsius, né, lá nos Estados Unidos eles utilizam Fahrenheit, por exemplo, que é uma unidade de medida de temperatura também, uma unidade de medida similar, né, só que essa de Kelvin aqui utilizam mais em laboratório e tal. Até a unidade de medida em mol, que é a unidade de medida de substância, e candela, que é a unidade de medida de intensidade luminosa. Então perceba que, por meio dessas 7 unidades de medidas fundamentais, nós iremos construir todas as outras, beleza? Bom, aí eu trouxe para vocês aqui, né, essa reportagem, né, que diz que Bolt se tornava o homem mais rápido do mundo. Quebrando os limites de velocidade, o Usain Bolt tornou-se o homem mais rápido do mundo a correr 100 metros em 9,8 segundos. Perceba essa informação aqui, 100 metros em 9,8 segundos. Vocês estão vendo que eu estou associando a unidade de medida metros com a unidade de medida segundo e criando uma outra unidade de medida, que é uma unidade de medida secundária que a gente chama de velocidade, ou seja, quão, é, quanta distância, qual a quantidade de distância que eu percorro num determinado tempo, beleza? Então, só para a gente ver essa utilização dessas unidades de medidas fundamentais aqui para escrever uma outra unidade de medida. Bom, eu trouxe também para vocês essa tabela aqui, né, que trata a respeito das unidades de medidas secundárias, né, que são, por exemplo, metro por segundo tem a unidade de medida de velocidade, como a gente acabou de ver. Metro por segundo ao quadrado tem a unidade de medida, opa, não é de massa aqui não, gente, perdão. Essa unidade de medida aqui é de aceleração, perdão, que é aceleração, tá? Ou seja, como a velocidade varia em função do tempo, beleza? Essa unidade de medida de Joule aqui, que é a unidade de medida de energia. Watt, que é a unidade de medida de potência. Newton, unidade de força. Medida de pressão, que é Pascal. E unidade de medida de frequência, que é Hertz. Bom, aí você deve se perguntar o seguinte. Bom, aqui nessas primeiras aqui eu vejo que está associado o metro segundo. Já nessas outras aqui eu não vejo. Então vou dar dois exemplos aqui. Posso dar o exemplo também do Watt também, que é de potência. Por exemplo, essa unidade de medida de Newton aqui. Vocês lembram lá da segunda lei de Newton, que a gente vê no primeiro ano, que a força resultante que atua sobre um corpo é a massa, é o produto da massa vezes a aceleração desse corpo. Ou seja, aqui eu tenho a massa e a aceleração, beleza? A unidade de força, que é medida em Newton, pode ser escrita como a combinação de massa vezes aceleração, ou quilograma por metro por segundo ao quadrado, beleza? Então eu estou associando a unidade de medida Newton, que é essa unidade de medida aqui de força, que é a quantidade de massa por metro por segundo ao quadrado, ou seja, a multiplicação da massa vezes a aceleração. O quanto de massa eu tenho o tanto de aceleração que eu tenho que imprimir para mover um objeto que possui uma determinada quantidade de massa. A mesma, a mesma coisa que acontece na unidade de medida de Joule, que a gente viu na sala, né? A gente deu um exemplo, acho que de uma garrafa, que eu solto essa garrafa em queda livre, né? A gente viu que essa unidade de medida de Joule, né? Que é uma unidade de medida de energia, quando eu solto essa garrafa possui uma determinada quantidade de energia potencial gravitacional, que nós chamamos, né? Que é representada por essa variação de U aqui, por essa letrinha U, beleza? Mas posso escrever aqui, ó, energia potencial gravitacional, beleza? A gente viu que dependia da massa da garrafa, dependia do quão rápido ela ia, né? Se eu jogava essa garrafa ou se eu soltava ela, que a gente escreveu, né, pela aceleração, né, que a gente chamou dessa aceleração, que no caso utiliza a aceleração da gravidade, né? E também da altura que essa garrafa tá, né? Que a gente chamou de uma altura H qualquer,
beleza? Se a gente observar as grandezas que compõem, ó, a gente tem aqui, ó, massa é quilograma. Essa aceleração da gravidade, que é metro por segundo ao quadrado. E essa altura, que é uma distância, é metro. Então a gente conseguiu escrever, ó, essa unidade de medida aqui, ó, que é joule, conseguimos escrever por quilograma, metro por segundo ao quadrado e metro, beleza? E o mesmo vale para as outras. Por exemplo, a potência que a gente viu lá. A gente viu na última aula, né, que potência... A gente não trabalhou isso daqui, não. Isso aqui foi no segundo ano que eu vi, mas potência é a quantidade de energia por um determinado tempo. Então, eu utilizo, ó, energia por tempo. E depois a gente trata. Então, todas essas unidades de medidas aqui, ó, elas podem ser escritas por essas 7 fundamentais aqui. Beleza? Só basta a gente conhecer as expressões matemáticas que correspondem a cada um, tudo bem? Bom, aí eu propus para vocês, né, esse primeiro problema aqui, né? Eu trouxe, né, o senhor João decidiu construir uma casa dos sonhos em um terreno que acabaria de construir. Ele comprou um terreno retangular, ó, tá falando que terreno retangular, com 10 metros de frente e 25 de fundo. Animado com a ideia de construir a casa, ele procurou um engenheiro para fazer o projeto e descobriu que é necessário obedecer aos recursos exigidos pela prefeitura local. Ao consultar a legislação, o Sr. João descobriu que é obrigatório deixar um recuo de 4 metros na frente, 2 metros no fundo e 1,5 em cada lateral. Então, 4 metros no fundo, 2,5 em cada lateral do terreno. Ele sabia que isso afetaria o tamanho da casa e que ele planejava construir e precisaria fazer alguns ajustes de projeto. Sendo assim, com essas informações em mente, o Sr. João decidiu pedir ajuda a você, um amigo próximo, para calcular a área disponível para a construção após a aplicação dos recursos. Pediu também para calcular a porcentagem da área que será utilizada na construção. Além disso, eu pedi essa porcentagem aqui, ó, da área. Então, essa porcentagem da área aqui, gente, é para a gente calcular mesmo a porcentagemzinha, beleza? Se essa área foi a metade, se essa área foi um terço e tal, a gente vai calcular isso depois. Bom, então, vamos lá. Então aqui eu trouxe um esboço mais ou menos, né, de como ficaria esse terreno, só para poupar tempo de vídeo, beleza? Então o que a gente tem? A gente tem que esse terreno, né, é 10 metros de frente por 25 metros de fundo, beleza? Aí é dito que aqui na frente eu tenho um recuo de 4 metros, beleza? E nas laterais ali, ó, tem um recuo de 1,5 metros. E aqui 1,5 metros também. Vou colocar mais para cá os dois. Deixa eu colocar mais para o centro aqui só para não atrapalhar. Então, 1,5 metros aqui, beleza? E 1,5 metros aqui, ok? Esses recuos laterais aqui, ok? Aí também é dito que eu tenho um recuo de 2 metros no fundo. Vou colocar mais para cá, 2 metros aqui no fundo, esse recuo aqui, beleza? Bom, o objetivo então é a gente determinar essa área aqui, beleza? Se a gente quer determinar essa área aqui, nós podemos, né, levar em consideração esses recuos. Ou seja, para calcular essa área aqui, o que eu preciso? Eu preciso dessa medida aqui e dessa medida aqui. Ou dessa medida e dessa daqui, porque são as mesmas, né? Essa medida aqui é igual a essa e essa medida é igual a essa. Haja vista que esses recuos aqui, ó, eles foram os mesmos, beleza? Bom, o que eu posso fazer? Eu posso pensar o seguinte: se eu tenho essa medida total que é 25 e eu tiro 4 e tiro 2, então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o seguinte: estou fazendo 25 metros menos 4 metros menos 2 metros. Ou seja, 25 menos 4, 25 menos 4 menos 2, 19. Beleza? Então eu tenho que essa medida aqui, ó, ela vale 19 metros. Então aqui, ó, 19 metros. Posso escrever lá, 19 metros. Beleza? Vou até escrever em roxinho ali só para dar uma diferenciada, que eu já escrevi de roxo ali, ó, 19 metros aqui. Beleza? Aí eu tenho essa outra medida aqui, ó, que eu preciso para calcular essa medida aqui, ó. Que eu tenho que são esses 10 metros menos essa medida menos essa. Ou seja, eu tenho 10 metros menos 1,5 metros menos 1,5 metros. Ou seja, 10 metros menos 3 metros, 7 metros. Beleza? Tranquilão, né? Bom, então aqui eu tenho essa medida aqui de 7 metros. Beleza? Então agora é possível determinar essa área aqui, ó. Toda essa região interna aqui, ó. Porque basta eu fazer esses 19 metros vezes esses 7 metros, beleza? Ou seja, essa área em azul, vou até escrever em azul mesmo, né? A área aqui, né, em azul, ela é 7 metros vezes 19 metros. Ou seja, a área em azul é 7 vezes 19, que dá 133.
e metro vezes metro, metro ao quadrado. Então, o que eu tenho aqui, ó? O objetivo não em si é eu aprender a calcular a área, porque isso aí você já sabe. E qual que é o objetivo desse problema? Eu entender o seguinte, que eu estou associando uma medida de distância com uma medida de distância e estou obtendo uma nova unidade de medida, que é essa unidade de medida de metro quadrado, que é a unidade de medida de área aqui. Beleza? Então eu tenho aqui que é metro quadrado. Beleza? Então associei distância com distância, obtive área. Beleza? Então, eu posso ver que essa unidade de medida de área aqui é uma unidade de medida secundária. Beleza? Que é composta pela composição da unidade de medida fundamental metro com metro. Beleza? Bom, o que mais que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte. Ele pede para mim calcular a porcentagem da área que será utilizada para a construção. Então, se eu quero calcular a porcentagem de alguma coisa, eu preciso saber uma relação numérica entre a área, né, e essa porcentagem. E eu tenho ela, porque eu sei que esse terreno todo aqui, ó, ele equivale à quantidade total, que eu posso escrever por 100%. Então, esse terreno todo aqui que eu posso calcular a área, que eu vou escrever a área total, AT ali de área total, eu posso escrever por 25 metros vezes 10 metros, beleza? Porque a área total desse terreno é dada por essa medida vezes essa. 25 vezes 10, a área total dá 250 metros quadrados, beleza? Então tem isso daqui por enquanto. Agora, ó, vou até colocar isso aqui mais para cima, ó. Isso aqui também. O que eu tenho agora? Eu tenho que 250 metros quadrados corresponde a quanto? A 100%. E eu quero saber o quê? 133 metros quadrados. Então, sempre quando eu vou calcular a porcentagem, eu posso estar fazendo isso aí por regra de 3. Ou seja, tem um valor que corresponde a uma certa porcentagem, quero saber um outro valor que vai corresponder a quanto em porcentagem. É o que eu quero descobrir, então eu posso representar pela incógnita x. Ou seja, multiplicando isso daqui cruzado agora, e a gente já viu porque que nós podemos fazer isso, né? Nós podemos fazer porque são grandezas diretamente proporcionais, e a gente escreve dessa forma aqui, mas daqui, se a gente observar, nós temos uma igualdade entre essas duas coisas e tal, que a gente já mostrou em sala de aula, beleza? Então nós temos aqui, ó, vou colocar em vermelho, 250x e 133 vezes 100, 13.300. Ou seja, x é igual a 13.300 dividido por 250. Então eu vou apagar só essa partezinha aqui, ó, só para colocar isso daqui mais para cima, tudo bem? Só para colocar mais para cima aqui. Vou até escrever mais para baixo isso daqui, para não ficar tão agrupado aqui. Então, ó, x é igual a 13.300 dividido por 250. Ou seja, x, nós realizamos essa divisão em casa, né? Em sala de aula, perdão, dava acho que 52,3% ou 53,2%. Deixa eu fazer aqui rapidinho no celular, eu não lembro o valor. 13.300 dividido por 250. 53,2%, não 52,3%. 53,2%, beleza? Então eu tenho que essa área aqui, ó, ela corresponde a praticamente metade dessa área total. Ah, professor, mas eu não percebo isso daí, ó, porque se eu fosse ver, ó, essa areazinha aqui, tudo isso daqui, ó, visualmente, ó, não corresponde à metade quase de toda essa área total aqui. Bom, gente, você tem que notar que esse desenho não está em escala certinho, tudo bem? Se ele não está em escala certinho, né, não vai ser visual isso aqui para vocês, mas a matemática aqui ela não se engana, beleza? Se eu fizer um recuo de 4 metros por 2 metros aqui, 1,5 aqui, 1,5 aqui, num terreno de 25 por 10, eu vou ter praticamente a metade, tudo bem? Então tem isso daí, beleza? Bom, aí nós resolvemos um outro exercício, né, de velocidade e tal, que eu vou tratar com vocês em sala de aula só para esse vídeo não ficar muito longo, tudo bem? No mais, nesse vídeo é isso daqui, galera. Grande abraço.